Calcule a quantidade total de calor que deve ser fornecida para transformar 50 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em vapor d'água a 120 graus Celsius. Em seguida, trace um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor. Considere as seguintes informações para realizar os cálculos. O calor específico do gelo vale 0,5 calorias dividido por grama por grau Celsius. O calor específico da água vale 1 caloria dividido por grama vezes graus Celsius. O calor específico do vapor d'água vale 0,48 calorias dividido por grama vezes graus Celsius. O calor latente de fusão vale 80 calorias dividido por grama. E o calor latente de vaporização vale 540 calorias dividido por grama. Bem, então vamos discutir um pouco esse problema antes de a gente começar a resolução. Então, primeiramente, nós temos o seguinte. Nós temos uma massa M de 50 gramas de gelo que está inicialmente a 10 graus Celsius. Bom, então, como eu gosto, eu vou anotar os dados do problema aqui. Tá joia? Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Eu vou aumentar vou anotar aqui, vou colocar aqui embaixo mesmo, os dados do problema, certo? Bom, a primeira coisa, ele forneceu para a gente a massa, que vale 50 gramas de gelo. Joia? E a temperatura inicial, que eu vou chamar de T0, é de menos 10 graus Celsius. Beleza? O que ele quer, né? O que ele pede? Ele pede para a gente calcular a quantidade de calor total para a gente transformar essa massa de gelo, que está inicialmente a menos 10 graus Celsius, em vapor d'água a 120 graus Celsius. Show? Então vamos lá, vamos pensar um pouco primeiramente. Eu não vou anotar os dados esses dados aqui do calor específico, dos calores de transformação, porque eles já estão bem destacados aí, tá? Então qual que é a ideia? Primeiramente a gente tem gelo e a gente quer como estado final vapor. Então perceba que a gente precisa de realizar duas transformações, duas mudanças de fase, A gente tem que passar do estado sólido para o estado líquido e depois do estado líquido para o estado de vapor, tá? Só que é o seguinte, o gelo está inicialmente a menos 10 graus Celsius, E nós sabemos que se a gente estiver ao nível do mar, a temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius. Então, obviamente, para realizar a fusão dessas 50 gramas de gelo que estão a menos 10 graus Celsius, nós precisamos de aquecer essa massa, até 0 graus Celsius, que é exatamente a temperatura de fusão. Tá bem? Então isso tem que ficar claro, que o primeiro processo é um processo de aquecimento. Após o processo de aquecimento, nós teremos gelo a 0 graus Celsius. E aí sim, se a gente continua fornecendo calor, a gente consegue fundir essa massa de gelo. Após o processo de fusão, nós teremos água a 0 graus Celsius. E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que aquecer essa água de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição. Após aquecer a água de 0 até 100 graus Celsius, e aí se a gente continua fornecendo calor, o que vai acontecer? Vai acontecer a ebulição dessa água. E aí, após a ebulição, se a gente continuar fornecendo calor, a gente consegue aquecer o vapor d'água. Tá? Então, são esses processos aí que estão envolvidos nesse problema. Mas nós vamos fazer cada um deles passo a passo. Tá? Primeiramente, nós vamos fazer os cálculos dessa quantidade de calor total e depois a gente se preocupa com o gráfico. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem? O estado inicial, eu vou colocar aqui, ó. O estado inicial, então eu vou escrever aqui, O estado inicial, certo? Ou seja, o que a gente tem inicialmente? Nós temos gelo a menos 10 graus Celsius. Beleza? E o estado final, não sei se vai caber aqui, vamos ver. O estado final, nós temos vapor. Vou colocar aqui, vapor a
120 graus Celsius. Fechou? Então, deixa eu trocar isso aqui, deixa eu colocar um pouco mais embaixo. Então, o estado inicial aqui, como eu havia escrito, é gelo, né, a menos 10 graus Celsius. Tá bem? Então, o que a gente quer? A gente quer transformar esse gelo, né, em vapor d'água. Mas aí o que nós temos que fazer primeiro? Né? A gente vai considerar que a gente está no nível do mar e que a temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius. Então, observe o seguinte, que primeiramente nós vamos ter que aquecer, vou chamar de processo 1, tá? Nós vamos ter que aquecer o gelo até 0 graus Celsius, né? Então, vou chamar isso, né, como eu havia mencionado aí, de processo 1. E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar uma legenda aqui embaixo, tá bom? Então, o processo 1 é o aquecimento da massa M, né? Então, nem vou ficar repetindo essa massa, não. É o aquecimento, então eu vou resumir um pouco aqui. É o aquecimento que vai de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius, tá? Esse é o primeiro processo. E aí, como é um processo de aquecimento, a gente sabe calcular essa quantidade de calor, tá? Então, o que eu vou fazer? Essa quantidade de calor eu vou chamar de Q1. E essa quantidade de calor, ela é dada por a massa 1 vezes o calor específico 1 vezes o delta T1. Beleza? Bom, a massa, ela foi dada, está dada em gramas. Se você observar, né, todos os dados fornecidos aí, tanto do calor específico quanto dos calores de transformação, eles estão dados em função de gramas. Então, a gente pode utilizar essa massa em grama, né? E as temperaturas, elas são dadas em graus Celsius. Então, observe que a gente pode exatamente manter essas unidades que o problema aí nos forneceu. Então, para calcular essa primeira quantidade de calor aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Essa massa M1 é a própria massa, né? Então, eu vou substituir os resultados aqui. Ó. Então, a massa M1 é de 50 gramas. Tá joia? O calor específico, nós vamos ter que usar o calor específico do gelo, porque nós estamos aquecendo o gelo. E o calor específico do gelo vale 0,5, tá? Então, vai ser 50 vezes 0,5. E a variação de temperatura, observe que a temperatura final desse primeiro processo, né, que é o aquecimento, é 0. Então, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? A temperatura final é 0 e a temperatura inicial é menos 10. Então, vai ficar 0 menos 10. Tá bem? Então, se a gente calcula isso aqui, vai dar 50 vezes 5, 50 vezes meio, né? Dá 25 vezes 10. Nós vamos encontrar aqui 250 calorias, tá? Então, essa quantidade de calor que deve ser fornecida ao gelo para ele sair de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Beleza? Então, eu vou colocar aqui. O Q1 calculado é de 250 calorias, tá? Então, esse é o Q1 aqui. Bom, ao final desse processo, o que nós vamos ter? Nós teremos, né, gelo a 0 graus Celsius. Bom, e aí nós já estamos exatamente na temperatura de fusão. Não é isso? 0 graus Celsius, quando a gente está né, com a pressão de 1 atm, a nível do mar. Então, o que eu tenho agora? Se eu tenho gelo a 0 graus Celsius e eu continuo fornecendo calor, eu vou conseguir fundir essa massa de gelo, tá? Então, o que vai acontecer? O processo 2, né? Vou chamar aqui, ó. Tá? O processo 2, ele vai corresponder, eu vou escrever aqui embaixo, ó. O processo 2, ele vai corresponder à fusão do gelo. Certo? Bom, e a gente sabe calcular essa quantidade de calor, que eu vou chamar de quantidade de calor 2, né? Ela é dada pela massa
vezes o calor de transformação, que nesse caso é o L de fusão, né? Então, lembrando, né, quando tem mudança de fase, a gente utiliza essa expressão aí. Então, a massa vale 50, né? Então, a massa vale 50 e o L de fusão, deixa eu ir aqui em cima, vale 80. Então, vai ficar 50 vezes 80, que isso aqui dá 4.000 calorias, tá? Então, a quantidade de calor no processo 2 vai ser igual a 4.000 calorias. Bom, ao final desse processo 2, né, o que nós teremos? Aí nós teremos água a 0 graus Celsius, tá? Só que eu quero vapor a 120 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Para transformar essa água em vapor d'água, o que eu preciso fazer? Eu preciso de aquecer a água até a temperatura de ebulição dela, né? Que é 100 graus Celsius. Então, aqui, ó, eu vou ter o processo 3, certo? E o processo 3 vai corresponder ao aquecimento da água de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Tá? Essa quantidade de calor, né, nesse processo eu vou chamar de Q3, que vai ser então, né, a massa, o calor específico e a variação de temperatura desse processo, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui de cor diferente, né? Então tá aí. Então vamos lá. Quem que é a massa M3? É a própria massa, né? É 50. Beleza? Agora nós temos que tomar um cuidado. O calor específico agora, nós vamos ter que utilizar o calor específico da água, porque nós estamos aquecendo nesse caso, nesse processo agora, a água, tá? Que vale 1, e a variação de temperatura, obviamente, a temperatura final menos inicial, que vai dar 100 menos 0, que vai dar 100. Desculpa, 100, né? 100. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, nós encontramos que a quantidade de calor nesse processo 3 é de 5.000 calorias. Então, eu vou escrever aqui o resultado. Ó. O Q3 vai ser igual a 5.000 calorias. Então, após esse processo 3 aí, o que nós teremos? Teremos água a 100 graus Celsius. Tá joia? E aí, o que nós temos que fazer? Né? Transformar essa água que está a 100 graus Celsius em vapor d'água a 100 graus Celsius, certo? Então, aqui vai ter um quarto processo que corresponde à ebulição, né? Então, esse quarto processo aí, ó, vou chamar de a folha de baixo aqui, corresponde à ebulição da água. Tá? E aí essa quantidade de calor aqui nós vamos chamar de Q4, e aí a gente calcula através da massa vezes o L de transformação, que nesse caso é o L de vaporização, né? Bom, a massa vale 50, o L de vaporização vale 540, tá? Então a gente obtém aqui que essa quantidade de calor aqui é de 27.000 calorias. Então, o Q4 vale 27.000 calorias. E aí, então, voltando ao nosso esqueminha aqui, ó, após esse quarto processo, então, o que a gente vai ter? Nós teremos vapor, não é isso? A 100 graus Celsius. E aí, o que a gente quer? Nós queremos transformar esse vapor que está a 100 graus Celsius em vapor d'água a 120 graus Celsius. Então, aqui entra esse quinto processo, que vai corresponder ao aquecimento do vapor, tá?
Então, o quinto processo aí vai corresponder ao aquecimento do vapor d'água, certo? Então, nós vamos chamar isso de Q5, né? Que vai ser igual, então, a massa 5 vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, vamos lá. A massa é 50 e agora nós estamos aquecendo o quê? O vapor d'água. Então, vamos voltar aqui. Quanto que vale o calor específico do vapor d'água? Dá 0,48. Então, vai ser 50 vezes 0,48 vezes a variação de temperatura, que é 120 menos 100, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, aquecimento do vapor d'água de 100 graus Celsius até 120 graus Celsius, né? Então, o ΔT aí vai ser de 20, né? Então, fazendo as continhas aí, isso dá exatamente 480 calorias. E aí, então, o Q5, né, resumindo aqui, vai ser de 480 calorias. Tá? Bom, então o que nós fizemos aqui? Nós calculamos todas as quantidades de calor envolvidas no processo, né? Qual o processo? O processo de... Opa, deixa eu regular o zoom aqui. O processo de transformar o gelo, que está a menos 10 graus Celsius, em vapor d'água, que está a 120 graus Celsius. Tá joia? Então, o problema pede para calcular a quantidade de calor total. Bom, aí fica fácil, né? A quantidade de calor total, então, ó, a quantidade de calor total, né, que deve ser fornecida considerando todos esses processos, vai ser exatamente, ó, vou chamar de QT, vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5, né? Então, se a gente substituir os resultados aí, ó, então vai dar, né? 250 mais 4.000 mais 5.000, né? Então, vamos lá. Q1, 250. Q2, 4.000. Q3, 5.000. Q4, 27.000. 27.000. E o Q5, 480, né? Então, se a gente soma tudo isso aí vai me dar exatamente vai me dar exatamente 36.730 calorias, tá? Então, essa é a quantidade de calor total que deve ser fornecida, né, para a gente realizar esses processos aí, tá? Ou seja, na verdade, transformar o gelo que estava a menos 10 graus Celsius em vapor d'água a 120 graus Celsius, tá? Então, olha só. A primeira parte do problema está feita. Agora, o que ele nos pede? Vou até começar em outra folha aqui, ó. Ele pede para a gente trabalhar, né, com gráfico. Então, ele pede para a gente trabalhar, então vamos aqui, ó, com o gráfico da temperatura em função da quantidade de calor, tá? É isso que ele pede. Então, vamos lá. Se a gente olha aqui, ó, para todos os processos que aconteceram, nós temos mudança de fase, né? E temos aquecimento. Então, nós temos dois tipos de processo: aquecimento e mudança de fase, né? Então, o que a gente tem? A gente sabe que durante as mudanças de fase, né, ou de estado, a temperatura permanece constante. Então, a gente sabe no gráfico de temperatura por quantidade de calor, né, que durante o processo de mudança de fase, isso tem que ser uma linha reta horizontal, né, a temperatura constante. Tá?
Agora, nós temos, na verdade, três processos de aquecimento, né? O primeiro, né? O terceiro e o último, o quinto, né? Então, a gente precisa de tentar descobrir uma relação entre temperatura e quantidade de calor, né? Para a gente saber como é que é o tipo de curva do gráfico, né? Se é uma parábola, se é uma linha reta. Então, quais são as variáveis do nosso gráfico? Temperatura e quantidade de calor, certo? Então, nós temos que buscar uma função que relaciona as duas. Bom, e a gente já sabe. Nós vamos analisar, né, o processo de aquecimento, né? E como é que a gente calcula a quantidade de calor durante o aquecimento? Através da seguinte expressão, ó. A quantidade de calor, né, a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, tá? Opa, mas vamos lá. Ó, eu quero um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor, né? Ou seja, a temperatura vai ser minha variável dependente e a quantidade de calor vai ser minha variável independente, né? Só que a expressão que a gente usou ali, né? Observe que, deixa eu colocar de cor diferente aqui, ó. Observe que as duas, então, variáveis, né? Tá aqui, né? Ó, são essas aqui, que estão muito parecidas, né? Ó. Aqui a gente pede temperatura em função da quantidade de calor. Aqui a gente tem quantidade de calor em função de ΔT. Né? Então está levemente diferente. Opa, mas espera aí. Quem que é ΔT? ΔT, nós podemos reescrever essa equação como ó, MC, é isso? Vezes ΔT. Mas quem que é ΔT? É a temperatura final, certo? Menos um T0, que eu vou chamar, que é a temperatura inicial. Ó, então vamos lá. Observe agora que já surgiu as duas variáveis que a gente precisa, ó, quantidade de calor e temperatura, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou isolar a temperatura em função da quantidade de calor, né? Por quê? O gráfico não pede, né, o gráfico pedido não é temperatura em função de quê? Que é a quantidade de calor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manipular algebricamente essa expressão aqui, ó. Então, eu vou trocar de cor aqui, ó. Vou trocar de cor esses só para a gente deixar as variáveis coloridas aqui. Então, isso aqui, ó, eu vou colocar de vermelho, tá bom? Isso aqui eu vou colocar de vermelho. Então, ó, coloquei em roxo quais são as minhas duas variáveis que pede no gráfico. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar T. Então, é só a gente manipular algebricamente aqui, ó. Então, vamos lá. O Q vai ser igual, né? Eu aplico a distributiva aqui, então vai ficar, ó, MC que multiplica T, não é isso? Menos MC que multiplica T0. Não é isso? Ótimo. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu podia ter dividido o MC primeiro aqui, né? Mas enfim, agora vamos terminar do modo que eu estou fazendo aqui. Então, o que eu quero? Eu quero isso aqui, né? Então, eu quero isolar a temperatura. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer o seguinte. Eu vou manter esse termo aqui, como está. Então, vai ser MC vezes essa temperatura, não é isso? Isso tem que ser igual a quantidade de calor, não é isso? Menos, mais, né, na verdade, mais MC que multiplica T0. Tá? Então, olha só, passei esse terminho aqui, ó, passei para o outro lado da igualdade com sinal positivo. Tá? Só que eu quero exatamente T em função de quê? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, não é isso? E vou passar dividindo os outros dois termos lá. Então, com o que eu vou encontrar aqui? Que a temperatura vai ser igual a Q dividido por MC, né? Então, vou colocar de cor diferente aqui, né? O MC aqui, né? Mais MC T0 dividido por MC, né? Porque eu passei o MC dividindo os dois termos. Bom, aqui a gente pode cancelar, né? Então, o que nós vamos obter? Que a temperatura, certo? É exatamente 1 sobre MC, que multiplica Q, mais T0. Então, observe o seguinte, que esse
é o gráfico da temperatura, né? Então, deixa eu só terminar aqui. Então, esse é o gráfico da temperatura T em função da quantidade de calor. Que é exatamente o gráfico que a gente quer. Então, nós encontramos a função que relaciona as duas variáveis. Tá? Então, o que a gente precisa de saber? A gente precisa saber se isso é uma parábola, se é uma linha reta, para a gente traçar o gráfico lá. Mas aí ficou fácil. Ó. Observe que o Q está elevado à potência 1. Então, é o gráfico de uma reta. Né? Agora, a gente precisa de saber se a reta é crescente ou decrescente. E como é que a gente sabe isso? Nós temos que analisar o coeficiente angular. O coeficiente angular é o termo que multiplica a variável independente, que nesse caso é 1 sobre mc. Então, vamos lá. O coeficiente angular então, ó, eu vou... Acho que a folha acabou aqui. Eu vou aqui para o ladinho, porque senão não vai sobrar espaço para a gente fazer. Então, ó, o coeficiente angular, não é isso? Exatamente igual a 1 sobre mc. Ou seja, a massa é positiva, o calor específico é positivo, então a reta vai ser uma reta crescente. Tá? E aí, nós temos que pensar o seguinte, o coeficiente angular, como está escrito aqui, ele é inversamente proporcional à massa e ao calor específico. Ou seja, quanto maior o calor específico, menor vai ser o coeficiente angular e vice-versa. Tá? Ah, mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso pelo seguinte, o problema envolve calores específicos com valores diferentes. Né? Então, para cada uma das curvas de aquecimento, o coeficiente angular vai ser diferente. Tá? E a gente sabe que o coeficiente angular está relacionado com a inclinação, né? Quanto maior o valor do coeficiente angular, mais inclinada está a reta. Tá? Então, quando a gente for traçar, né, agora a curva de aquecimento, nós vamos ter que nos atentar a isso. Tá bem? Dito isso, vamos lá então. Eu vou traçar os gráficos aqui, né? Os eixos. Então, ó, vou começar aqui com temperatura. Beleza? E o eixo horizontal vai ser a quantidade de calor. Tá? Então, vamos identificar, né? Ele quer um gráfico de temperatura em função da quantidade de calor. Então, obviamente, esse eixo aqui, ó, vai ser meu eixo da temperatura, que nós estamos trabalhando com graus Celsius. É isso? E a quantidade de calor aqui, ó, ela vai ser dada em caloria. Beleza? Deixa eu aumentar um pouco aqui, né? Porque senão a minha imagem está atrapalhando o eixo. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tentar levantar isso aqui um pouquinho. Vamos ver se deu aí. Acho que apareceu, né? Tá. Então a gente regula isso aí. Depois eu dou um zoom aqui, tá? Então vamos lá. Então aqui vai ser a minha quantidade de calor em calorias. Então eu posso chegar aqui para cima um pouquinho. Ó, dá para ver, né? O eixo horizontal é caloria por... Deixa eu chegar aqui pro lado, tipo, tá? O eixo horizontal é quantidade de calor, né? E a unidade é caloria. Beleza? Então vamos lá. Qual que é a temperatura inicial? Nós temos inicialmente gelo a menos 10 graus Celsius. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu vou localizar aqui menos 10. Ou seja, é o ponto inicial do nosso gráfico. Tá bem? E aí o que nós vamos fazer? O primeiro processo, que é o processo Q1, então vamos voltar lá. O primeiro processo, que é o Q1, né? É o aquecimento. Tá? E aí, o que a gente observa? Que isso vai ser uma linha reta, né?
crescente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que sair de menos 10 graus Celsius e chegar até zero. Então, o primeiro processo vai ser esse aqui, ó. Deixa eu aumentar a espessura da... Então, o primeiro processo, eu vou sair de 10 e vou chegar a zero. Deixa eu... Então, aqui é menos 10, né? Então, esse processo aqui, eu vou sair daqui e tenho que chegar aqui. Beleza? Então, tá. Ó. Saí de 10 e cheguei até zero. Tá? Cheguei a zero, o que vai acontecer? O processo de fusão. E a gente sabe que o processo de fusão, a temperatura é constante. Então, ela vai permanecer constante aqui, ó. Beleza? Durante um trechinho. E aí, qual que é a primeira quantidade de calor que a gente calculou? Esse valor aqui, ó, é exatamente 250 calorias. Tá bem? E o segundo processo, que é o processo de fusão, tá? Nós precisamos de 4.000 calorias. Então, observe o seguinte. Um gráfico desse tipo, a gente sempre vai ter que desenhá-lo fora de escala, porque a gente não consegue colocar tudo num eixo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou só aumentar um pouquinho essa curva aqui, beleza? Então, esse primeiro processo precisou de 250 e o segundo processo precisou de 4.000. Então, esse valor aqui, ó, vai ser o nosso 4.250 calorias. É isso que é a quantidade de calor acumulada. Tá bem? E aí, o que a gente tem agora? Após o processo de fusão, a gente vai ter a água, né, a 0 graus Celsius. Fechou? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aquecer a água. Certo? Bom, e nós já calculamos essa quantidade de calor, né? Que é exatamente 5.000 calorias. Mas aí, vamos prestar atenção aqui, ó. É um processo de aquecimento. A inclinação está relacionada com o calor específico. A inclinação, que é o coeficiente angular, é inversamente proporcional ao calor específico. E se, né, a gente perceber aqui, se a gente voltar aqui, ó, o calor específico da água é o maior fornecido. Ele é de 1 caloria por grama. Tá? Então, se o calor específico da água é maior do que o calor específico do gelo, então ó, o valor de C vai aumentar. O que vai acontecer com o coeficiente angular? Vai diminuir. Então, a inclinação da reta do processo de aquecimento da água tem que ser menor do que a inclinação do processo de aquecimento do gelo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou considerar que a reta vai ser algo desse tipo aqui, ó. Deixa eu tentar. Visualmente é difícil, gente, né, ver essas inclinações. Mas vamos lá. Ainda não está legal. Vou fazer algo desse tipo aqui, ó. Aí acho que está menos inclinada, né? Então, esse segundo processo, ele vai, né? Desculpa, esse processo aqui, ó, ele vai ter esse valor da quantidade de calor, né? E esse valor aqui, ó, de temperatura. E nós aquecemos até quanto? Até 100 graus Celsius. Beleza? E qual que é essa quantidade de calor aí acumulada, né? Então vai ser, né? Aqui é 4.250, então eu tenho que somar 5.000. Então aqui vai ser 9.250. Beleza? Ótimo. Então aqui o que a gente tem? Agora nós temos água a 100 graus Celsius. Qual que é o próximo processo? Nós temos que realizar a ebulição. E se a gente olhar aqui em cima, a ebulição, olha só, a ebulição, a quantidade de calor é de 27.000 calorias, tá? Então vamos traçar, né, a reta aqui, né? Porque é mudança de fase, então é uma reta, né, que corresponde ao processo de ebulição. E aí, obviamente, essa reta tinha que ser muito grande, porque a quantidade de calor aqui é gigantesca, né? Seria algo desse tipo aí, né? Na verdade, até mais um pouco.
E aí, então, a gente vai ter que uma linha reta aqui, ó. Né? Beleza? E aí, qual que é essa quantidade de calor aí, né? Acumulada? Vai ser os 9.250 mais os 27.000, né? Que vai dar 36.000, né? Aqui seria o 36.250. Beleza? Então, quando eu estou nesse pontinho aqui, ó, obviamente o que, que eu vou ter aqui? Eu vou ter vapor d'água a 100 graus Celsius, né? Então, agora o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que realizar o aquecimento do vapor d'água, né? Que tá a 100 graus Celsius até 120. Mas então, ó, de novo, é uma curva de aquecimento. Então, vamos olhar o coeficiente angular. Vamos lembrar que o coeficiente angular é inversamente proporcional ao calor específico. E se você observar aqui, ó, o calor específico do vapor é o menor deles, né? Ó, o do gelo é 0,5 calorias por grama, 0,5 calorias dividido por grama vezes graus Celsius, e o do vapor é 0,48. Ou seja, a inclinação, né, da curva de aquecimento do vapor tem que ser maior do que a do gelo e, consequentemente, maior do que a da água, né? Por quê? Porque o calor específico do vapor é o menor possível. Tá bem? Então, o que, que nós vamos fazer? Tem que ser uma reta muito mais inclinada que a primeira, né? Então, como eu disse, o gráfico está fora de escala, às vezes fica difícil da gente visualizar essa questão da inclinação, tá? Mas eu vou, como está fora de escala, né? Eu vou fazer de um modo que seja algo, por exemplo, assim, ó. Ah, tá um pouco mais inclinado que a do aquecimento do gelo? Tá. Então, se a gente, né? Deixa eu tirar esse, chegar um pouquinho para cá, né? Então, ó, aqui a quantidade de calor ao final desse processo é a quantidade de calor total que nós calculamos, que é 36.730. Não é isso? E essa temperatura aqui, ó, e essa temperatura aqui é a de 120 graus Celsius. Ó. Na verdade, eu exagerei no gráfico aí, né? Não precisava de fazer um eixo tão grande, não. Bom, mas é isso aí, tá? Esse seria o gráfico, então, de temperatura em função da quantidade de calor. Já que está sobrando espaço, vamos discutir um pouco mais, né? Vamos chamar esse pontinho aqui, ó, de ponto A, esse pontinho aqui de ponto B, esse pontinho aqui de ponto C, esse pontinho aqui de ponto D, esse pontinho aqui de ponto E e esse pontinho aqui de ponto F, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou identificar as fases desses pontos aí, tá? Então vamos lá. No ponto A, o que nós vamos ter? Gelo. A menos 10 graus Celsius. Certo? O ponto B, vou colocar um abaixo do outro. O ponto B, o que nós vamos ter? É após o processo de aquecimento. Então teremos gelo a 0 graus Celsius. Certo? De B para C, o que ocorre? É o processo de fusão. Então o ponto C é o quê? O que nós teríamos aqui no ponto C? Nós teremos água a 0 graus Celsius. Beleza? Água a 0 graus Celsius. Chegou aqui no ponto C, água a 0 graus Celsius. E aí o ponto D, então, após o aquecimento, nós vamos ter água a 100 graus Celsius. Né? Chegou aqui, né? O ponto D, que é a água a 100 graus Celsius, aí a gente tem o quê? O processo de ebulição. Então, após o processo de ebulição, né, que ocorre do ponto D até o ponto E, o que nós teremos no ponto E? Nós teremos vapor a 100 graus Celsius. Né? Exatamente esse pontinho aqui. E depois o que nós teremos? O ponto F, nós teremos então, que é o ponto F após o aquecimento, né? Nós teremos vapor a
120 graus Celsius. Beleza? Tranquilo, né? E aí, a gente pode ainda discutir, né? Já que sobrou um pouco de espaço aqui, né? Vamos identificar os processos no gráfico, né? Então, vamos lá. O processo AB é o processo de aquecimento do gelo, tá? Então, esse processo aqui. O processo BC corresponde à fusão do gelo, né? Então, olha só. Vou fazer aqui, ó. Então, a gente está no ponto B. No ponto B é exatamente gelo a 0 graus Celsius. À medida que a gente sai do ponto B e vai em direção ao ponto C, o que, que vai acontecendo? O gelo vai derretendo, né? E aí, o que, que a gente vai ter? Gelo e água, né? Coexistindo a 0 graus Celsius, tá? Então, isso é importante a gente discutir, né? Então, no processo de BC, é a fusão do gelo, né? Tá? Então, aqui, ó, além disso, eu vou complementar, então. O processo AB, nós falamos que é o aquecimento do gelo. O estado que a gente vai ter é gelo, né? O processo BC corresponde à fusão do gelo. Qual é os dois estados que a gente vai ter? Nós vamos ter o sólido mais líquido. É isso? A fusão só acaba quando todo o sólido se transformar em líquido. Tá bem? Vamos lá. O que é o processo CD? O processo CD é o aquecimento da água. Né? É água, né? Não vou nem escrever qual estado. Aqui, ó, a gente pode até complementar, né? Então, aqui no processo BC, que é o processo de fusão, o que nós vamos ter, né? Sólido mais líquido a 0 graus Celsius. Tá bem? Beleza. O processo CD é o processo de aquecimento, né? A hora que chegou aqui exatamente no ponto D, aí se a gente continua fornecendo calor, o que começa a ocorrer? A ebulição. Então, o processo D é a ebulição. Beleza? E quais estados coexistem? Líquido mais vapor. E tudo isso vai permanecer a 100 graus Celsius até que toda a transformação ocorra. Tá? E depois, para finalizar, nós temos o processo EF, que é o processo de aquecimento do vapor. Opa. Aquecimento do vapor d'água. Beleza? Bom, então é uma questão bem completa, né? Nós discutimos bastante aí, né? Vários pontos, né, dessa questão que são importantes, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Tá? Um abraço.